Olá, amigos! Continuamos com o resumo deste fascinante livro GOG, Começa a Contagem Regressiva, escrito por J. J. Benítez. Este é o livro que o autor garante que jamais teria desejado escrever. Então, acomode-se e vamos aproveitar juntos este áudio resumo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. No áudio anterior, Strong ficou desconcertado. Então o general revelou a verdade. Após a catástrofe, quem sobrevivesse dominaria o mundo. E neste áudio, ainda com dúvidas, Strong quis saber se havia algum plano para destruir ou desviar GOG. O general assentiu. Sim, havia duas opções. Por um instante, Strong acreditou que havia esperança, mas Sheridan encerrou a conversa com um tom definitivo. Aquilo não era da sua alçada. Depois, entregou-lhe um envelope azul com instruções e ordenou que cumprisse sua missão. Sem mais palavras, despediu-se com uma breve expressão de cortesia antes de encerrar a reunião. Minutos depois, Strong deixava a base de Yuma em direção ao aeroporto. Durante o trajeto, incapaz de conter a curiosidade, rompeu o lacre do envelope e deslizou os documentos no colo. Seus olhos percorreram as linhas com uma mistura de incredulidade e tensão. As ordens eram precisas e impiedosas. Fase negra. Ele tinha um prazo de 2 semanas para eliminar todos que tivessem conhecimento sobre GOG. Não havia margem para interpretações. Apenas 2 nomes constavam na lista, Star e Yuri. A execução recaía sobre ele. Ao final do documento, uma breve nota lembrava que o procedimento deveria seguir o protocolo habitual. Enquanto isso, na ausência de Strong, Yuri continuava com o monitoramento de GOG, cada vez mais imersa na investigação. No entanto, a coreana decidiu não compartilhar certos achados com ele, não considerou prudente. Por sua parte, Star mantinha comunicação constante com Kur, que lhe transmitia cada nova descoberta. Em questão de dias, as astrofísicas compilaram dados alarmantes. 1. A Terra havia sido impactada por mais de 10.000 corpos rochosos em 2 décadas, uma cifra muito maior do que a oficialmente reportada. 2. Documentos classificados revelavam que 20 milhões de objetos perigosos rondavam o planeta. Um asteroide de 150 metros poderia aniquilar um continente inteiro. 3. GOG, vindo do cinturão de Kuiper, escapou de sua órbita e dirigia-se à Terra sem explicação alguma. 4. A NASA identificou 4.700 asteroides potencialmente perigosos, dos quais 100 eram suficientemente grandes para devastar regiões inteiras. 5. Um impacto de GOG entre 10 e 15 quilômetros superaria todos os níveis da escala de Torino, provocando uma catástrofe global. 6. A devastação seria o prelúdio da 6ª grande extinção. Em 48 horas, os mortos superariam 100 milhões. 7. O Pentágono ativou o Plano 888, abrigos para 1 milhão de pessoas, reservas para 1 década e preparação para uma fome global. 8. Bancos de sementes se multiplicaram em todo o mundo, indicando uma preparação meticulosa para uma crise iminente. 9. Arquivos da NASA revelavam que nos anos 70 foram detectados 12 portais dimensionais em distintos pontos do planeta. Seu propósito permanecia absolutamente secreto. Cada uma dessas descobertas confirmava o que alguns já suspeitavam. O impacto de GOG não era apenas inevitável, as esferas de poder já estavam preparadas para enfrentá-lo à sua maneira. Os misteriosos portais pareciam conectar-se com outras dimensões e, segundo documentos da NASA, poderiam servir como rotas de evacuação em uma crise mundial. Para Star e Yuri, tudo isso soava como ficção científica. Enquanto isso, os militares avançavam em seus planos contra GOG. O projeto GEOS propunha desviar o asteroide com 100 ogivas nucleares. Embora a ideia gerasse controvérsia, outros sugeriam usar lasers de alta potência para desintegrá-lo sem riscos colaterais. Atordoada com tantas informações, Star decidiu enviá-las a Kur. Um mês depois, tomou uma decisão ousada. Queria ver GOG com seus próprios olhos. Sem dizer nada a Yuri nem a Kur, preparou-se em seu quarto.
Convencida do poder da mente, fechou os olhos, regulou a respiração e deixou sua consciência viajar. Precisava encontrar Gog. Star repetia mentalmente: estou bem, meus dedos flutuam, meu corpo relaxa. Na contagem até 10, voarei ao encontro de Gog. Ela se elevou, atravessou a atmosfera e viu a Terra, pequena, azul e indefesa. O espaço se abriu diante dela como um sussurro. Então, God apareceu. Sua cor era mais que negra. Sua forma parecia de pesos de academia, avançando em silêncio a mais de 300 mil quilômetros por hora. Sua massa, 50 milhões de toneladas. Star detectou um isótopo de magnésio. Gog vinha de uma supernova. De repente, dezenas de esferas luminosas a rodearam. Não eram simples luzes, eram anjos, escoltando Gog para que ele não se desviasse. Uma delas, de violeta intenso, aproximou-se do seu rosto e riu. Todas riram. Star viu um número na rocha: 53, 25, 32. Ao regressar, conferiu os dados. Se Gog impactasse, um continente inteiro desapareceria. Como aquele meteorito que, há 1,8 bilhões de anos, extinguiu metade das espécies da Terra. Se Gog colidisse, o desastre seria inimaginável. 1. A explosão equivaleria a 500 milhões de bombas atômicas. Vênus sofreu algo semelhante há 3,8 bilhões de anos. 2. Ele entraria na atmosfera e se fragmentaria, multiplicando os impactos. 3. A cratera no mar teria 122 quilômetros de profundidade e 325 quilômetros de diâmetro. 4. Uma onda de fogo de 100 quilômetros arrasaria tudo a 3.000 graus Celsius. 5. A onda expansiva destruiria tudo num raio de 2.000 quilômetros. 6. Tsunamis de 1.000 metros a 700 quilômetros por hora devorariam costas e ilhas. Terremotos acima de 10 graus e ventos de 400 quilômetros por hora semeariam o caos. 7. Vulcões em todo o planeta despertariam, matando mais de 100 milhões em 72 horas. 8. Cinzas e gases escureceriam o Sol por anos. O mundo se congelaria, chegando a menos 20 graus Celsius. O vulcão Toba causou algo parecido há 74 mil anos. 9. A agricultura colapsaria, fome e migrações massivas se apoderariam do planeta. Star sabia, o impacto de Gog não seria um evento, seria o fim. O mundo estava à beira do colapso. A cortina de fumaça mergulharia a humanidade na desinformação e no caos. Os governos cairiam, a lei do mais forte prevaleceria. Os mortos seriam contados aos milhões. Star recebeu uma ligação. Kur havia morrido em um acidente automobilístico na Alemanha. Mas a verdade era mais sombria. Na embaixada do ZEUA no Chile, o coronel Strong recebeu um e-mail do general Sheridan. A fase negra estava em andamento. A mensagem era clara: Kur havia sido eliminado. Agora era a vez de Star e Yuri. Strong, frio e metódico, preparou seu próximo movimento. 16 ampolas com um veneno indetectável aguardavam em sua maleta. Seu primeiro alvo seria Yuri. Enquanto isso, a cientista, alheia ao perigo, confrontou-o com suspeitas. Ele confirmou o impensável: Gog existia e estava vindo para a Terra. Mostrou-lhe um mapa do impacto: Bermudas. O impacto estava previsto para agosto de 2027. O destino estava traçado. A conspiração avançava sem freios. Yuri ouviu fragmentos de uma conversa de Strong que a inquietaram. Ele falava de doses suficientes e dizia que seu general seria o primeiro a saber. Quando ele saiu, seu instinto a levou a vasculhar a maleta. Descobriu um estojo com 16 ampolas e um envelope azul com uma ordem inquietante. A fase negra deveria ser executada em até 2 semanas. Seu nome e o de Star constavam como alvos. O horror a invadiu ao perceber que Strong não apenas a manipulava, ele planejava matá-la. Ela disfarçou quando ele voltou com uma garrafa de Chardonnay. Horas depois, enquanto ele dormia, investigou e descobriu a função do composto nas ampolas.
Sentiu raiva e desespero. Pela manhã, Strong preparou um coquetel e, com frieza, verteu o conteúdo de uma das ampolas em uma taça. Yuri, fingindo dormir, observou cada movimento dele. Quando Strong saiu para atender uma ligação e confirmou que a armadilha estava pronta, ela, sem pensar, trocou as taças. O destino acabava de mudar de mãos. O veneno fez efeito imediatamente. Strong bebeu sem suspeitar que estava tomando a taça errada. Yuri, mantendo a compostura, o imitou bebendo da sua. O coronel elogiou o licor, sem imaginar seu destino. Na manhã seguinte, Yuri encontrou seu cadáver no banheiro. Ligou para a Star e para os serviços de emergência. Os médicos atribuíram a morte a um possível ataque cardíaco. Sem esconder nada, Yuri contou a Star o que havia acontecido. Ambas entenderam o inevitável. Precisavam fugir. Não demoraria para que alguém descobrisse a verdade. Antes de partir, Star contactou um velho amigo, Jorge Anfruns, um jornalista chileno especializado em temas espaciais e estudioso da Cabala. No aeroporto, entregou-lhe uma pasta com informações e fotos do asteroide e recomendou cautela. Naquela noite, Anfruns examinou a documentação com espanto. Nunca tinha ouvido falar de Gog. Seguindo o instinto, investigou no ALMA, o maior complexo de radioastronomia do mundo. Mas ninguém ali conhecia o asteroide. No entanto, um contato mencionou outro corpo celeste que inquietava os cientistas, Nêmesis. Esse colosso, 4 vezes maior que Júpiter e 13 vezes o tamanho da Terra, aproximava-se do sistema solar. Embora não estivesse em rota de colisão, seu campo magnético poderia alterar o clima do planeta, derreter os polos e elevar os oceanos a níveis catastróficos. Alguns o apontavam como responsável pela extinção da Atlântida há 13.000 anos. Mas, enquanto Nêmesis avançava silenciosamente, Gog representava uma ameaça mais iminente. A astrônoma e o jornalista contemplaram as fotos com inquietação. Nêmesis, afirmou a mulher, já havia sido representado nos círculos de plantações? Uma imagem capturada pela NASA em 2003 mostrava um corpo celeste idêntico ao gravado nos campos britânicos 3 anos antes. Anfruns se perguntou, quem desenhou aquilo? Como sabiam que os astrônomos o descobririam depois? Ao perguntar quem eram eles, a astrônoma apenas sorriu e olhou para o céu. Anfruns, confuso, imitou o gesto e, ao compreender, sentiu um arrepio. Sua investigação o levou a um misterioso desenho conhecido como o Planeta Desaparecido. Ele representava o Sistema Solar, mas a órbita da Terra estava vazia. Buscando respostas, recorreu à Cabala e descobriu que o número 71, somando os círculos da imagem, equivalia à palavra profecia. Para ele, a mensagem era clara. Uma tragédia se aproximava. Ao revisar a Bíblia, encontrou referências inquietantes em Isaías, Zacarias e no Apocalipse, que falavam de destruição, fogo e extermínio. Especialmente a visão de João o perturbou. Uma montanha em chamas, uma descrição que coincidia com a de um asteroide entrando na atmosfera. Entretanto, tentou manter a calma. Talvez aquelas profecias não falavam de Deus, e sim de guerras, invasões ou desastres naturais. Mas uma coincidência a mais o deixou sem fôlego. Em maio de 2026, o único mês com 2 luas cheias, a profecia poderia se cumprir. As visões do vidente de Porto San Stefano alertavam para uma escuridão universal. Santa Faustina mencionava um sinal no céu antes do último dia. Em sua busca, Anfruns revisou as centúrias de Nostradamus, os livros sibilos e até escritos de Sêneca. As profecias pareciam coincidir em um futuro apocalíptico, fogo, destruição e uma catástrofe iminente. Justo quando quis se afastar do tema, um livro sobre Benjamin Solari Parravicini caiu em suas mãos. Em seus desenhos, feitos entre 1938 e 1972, ele descobriu referências que pareciam aludir a Gog.
Então, recebeu uma mensagem da astrônoma de Alma. Os telescópios haviam localizado nosso amigo. Data estimada de chegada, agosto de 2027. Junto com a mensagem, havia um desenho enigmático cheio de símbolos e datas. Ao observá-lo, Anfrunz compreendeu a magnitude do perigo. Gog e Magog, as nações do Apocalipse que Satanás desviará para a guerra. Gog se precipitaria no Atlântico, trazendo terror e destruição. Para confirmar a informação, Anfrunz contactou seu amigo Mark, um astrônomo de destaque no telescópio japonês Subaru. Enviou-lhe as coordenadas e, dias depois, recebeu uma resposta assustadora. Gog existe e está se aproximando. Te vejo em alguns dias. Quando se encontraram em Santiago, Mark revelou algo ainda mais inquietante. Havia sido visitado por militares dos Estados Unidos antes mesmo de saber de Gog. Perguntaram como ele havia obtido a informação, mas ele não tinha respostas. Algo grande estava sendo escondido por trás daquele mistério. Anfrunz alertou Mark. Telefones, e-mails e talvez muito mais estavam sendo monitorados. Mark confirmou o inevitável. O desastre ocorreria em 9 ou 10 anos. Não havia dúvidas. O telescópio havia registrado o objeto em 5 ocasiões. Pensaram em alertar a comunidade científica, os governos e a imprensa. Mas então, Mark foi direto. Os militares sabem e não querem que Gog se torne público. Anfrunz tentou abrir uma garrafa de vinho, mas não chegou a dar 2 passos. 4 homens encapuzados invadiram o quarto e se lançaram sobre eles. Os golpes foram brutais. As coronhas das armas se chocaram contra seus corpos repetidamente. Mark morreu na hora. Minutos depois, na movimentada Avenida Gabriela Mistral, transeuntes ficaram horrorizados. 2 corpos caíram de uma altura considerável, esmagando-se contra o asfalto. O sangue cobriu carros e paredes próximas. Eram Mark e Anfrunz. Pássaro-trovão. Os primeiros dias de Star e Yuri no Canadá se passaram com uma calma aparente. No entanto, ambas estavam inquietas, sempre atentas aos seus celulares e aos estranhos que entravam e saíam da reserva. Fogo Novo não perguntou, mas intuía que algo grave as atormentava, e por isso lhes ofereceu o que tinha em abundância, seu amor. Numa de suas conversas, Star propôs fugir para o interior da selva amazônica colombiana. Seu pai era originário de um local remoto conhecido como o Fim do Mundo, próximo a Puerto Assis, na fronteira com o Equador. Yuri, intrigada, pensou que era uma piada, mas ao pesquisar, descobriu que o lugar existia. Cachoeiras, vegetação impenetrável, o esconderijo perfeito. Mas seria realmente seguro? Yuri abriu um mapa e falou com Star sobre o efeito Gog. Ondas gigantescas, com centenas de metros de altura, devastariam a costa leste dos Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. Depois, avançariam para o sul, submergindo o Golfo do México, a América Central e todo o Caribe. Nenhuma ilha resistiria. Colômbia, Venezuela e Brasil também sofreriam um impacto. Na Europa, as ilhas britânicas, países nórdicos, Alemanha, França, Espanha, Portugal e Marrocos seriam inundados. A África também não se salvaria. Então Yuri lembrou de algo inquietante. Strong havia insinuado que os militares poderiam evitar o impacto. 1 ou 2 detonações nucleares massivas desintegrariam a rocha antes que colidisse com a Terra. O problema não era a tecnologia, mas a política. Todos os países teriam que concordar, mas havia um que não queria impedir Gog. O quarto estava revirado. Tudo indicava um assalto, mas quem entendia o verdadeiro pano de fundo sabia que não era. Após a revelação perturbadora de que uma nação aproveitaria o caos para dominar o mundo, a conversa girou em torno de O Fim do Mundo, o local remoto na Colômbia, próximo a Puerto Assis. Star explicou que, além de isolado, o lugar tinha água, comida e combustível em abundância. Acreditava que lá poderiam sobreviver aos 9 anos de escuridão que se aproximavam. Depois, com um sorriso, expressou sua esperança de que, ao fim desse tempo, viria um novo amanhecer.
Com o passar dos dias, Star confessou à mãe tudo o que sabia sobre Gog. No entanto, Fogo Novo não se alarmou. Parecia que já havia pressentido isso. As palavras da filha apenas confirmaram suas visões e sonhos. Então tomou uma decisão. Convocaria um feiticeiro mais poderoso que ela. Seu nome, Pássaro Trovão. O ancião chegou dias depois. Seus cabelos completamente brancos lhe conferiam uma aura sagrada. Suas unhas longas e pintadas de vermelho precediam cada passo. Isolou-se por 3 dias numa cabana, em jejum absoluto, acompanhado apenas do chá de bétula que Fogo Novo lhe oferecia todas as manhãs. No 3º dia, pronunciou suas palavras. Relatou que, em sonhos, foi recebido por Ruacantanga, que lhe deu de beber da raiz do sagrado sassafrás. No alto, uma estrela imensa apareceu, precipitando-se sobre as grandes águas. Uma voz ressoou na escuridão. É o grande e terrível dia. Chegou a grande tribulação. A escuridão cobriria o mundo por 9 anos. Nada permaneceria no lugar. Os cadáveres seriam mais numerosos que as árvores. O homem mais afortunado seria aquele que morresse primeiro. Assegurou que o grande Pai Branco usurparia o trono de Ruacantanga, mas após o horror, uma luz como nunca antes vista brilharia no céu. Nesse momento, o divino tomaria posse do mundo, e com ele desceriam seres espirituais que consolariam os sobreviventes. A terra ficaria ancorada na luz para sempre. As colheitas nasceriam sem que o homem as semeasse. A vida. Seria o tempo da grande esperança humana. Quando o feiticeiro terminou sua visão, Fogo Novo ofereceu o banquete ritual, conforme a tradição. Ao final, entregou a Pássaro Trovão seu pagamento, uma pérola negra, presente de No Inglets, que o feiticeiro prendeu ao seu cachimbo sagrado antes de partir. No entanto, Yuri se mostrou cética. Duvidava daquelas profecias e comentou que poderia ter sido a própria mãe quem falara do assunto. Mas Star, com firmeza, respondeu que após a grande tribulação, a esperança desceria do céu e desejava que sua amiga pudesse presenciá-la com os próprios olhos. 3 meses depois, Star e Yuri se despediram de Fogo Novo e voaram para o departamento do Putumayo, no coração da selva amazônica colombiana. Star e Yuri compraram uma pequena cabana próxima de El Fundo. Star adotou uma nova identidade e passou anos cuidando de borboletas na reserva Paraiei, enquanto Yuri encontrou trabalho em Mocoa, capital do departamento. Perto de seu refúgio, Yuri vendia alimentos e refrigerantes para turistas, além de ensinar as crianças das 12 comunidades indígenas da região. Levaram uma vida simples e moderadamente feliz. 9 anos depois, na terça-feira, 5 de janeiro de 2027, os noticiários abriram com um anúncio impactante. Um cometa se aproxima da Terra. É a nova estrela de Belém. Star e Yuri saíram de sua cabana, nas proximidades da quebrada da Nayako, e ao olhar para o céu, estremeceram. Gog havia chegado. Já era visível a olho nu. A coreana, assustada, agarrou-se à amiga e, entre soluços, expressou sua angústia pelos 8 meses restantes até o fim. Star tentou acalmá-la, assegurando que, após a grande tribulação, Jesus de Nazaré chegaria. Nesse instante, uma borboleta azul emergiu da cortina d'água pulverizada da cascata do Charco del Índio, voou ao redor das 2 mulheres e, por fim, pousou sobre os cabelos negros da mestiça. Conclusão. Acreditamos que a chegada de Star e Yuri ao fim do mundo simboliza uma tentativa de encontrar paz em meio ao caos. A vida delas ali, ainda que simples, oferece um refúgio onde podem se reconstruir e encontrar propósito, seja no cuidado com as borboletas ou na educação das crianças indígenas. Apesar da aparente tranquilidade, o destino já estava traçado. O momento em que os noticiários anunciam a chegada de um cometa como a nova estrela de Belém marca o ponto sem retorno. Aquilo que tanto temiam finalmente se torna visível e a incerteza se transforma em realidade. No entanto, mesmo diante do medo, a esperança persiste.
A borboleta azul, pequena mas significativa, parece uma mensagem silenciosa de que, além da escuridão, algo novo e maravilhoso aguarda. Essa história nos lembra que, embora a humanidade enfrente tempos de tribulação, sempre haverá sinais de esperança para aqueles que souberem enxergá-los. Amigos, este foi o resumo de GOG, Começa a Contagem Regressiva, escrito por J.J. Benítez. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre essa fascinante história, recomendamos que adquira o livro. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Até a próxima!